temos Aristóteles comentando séries de TV. Oi, gente! Esse vídeo bem poderia fazer parte daquela série sobre teoria literária aqui do canal, porque a poética do Aristóteles é considerada a primeira, eu não diria, porque com o mundo antigo a gente nunca tem certeza, mas definitivamente é uma das primeiras formas de teoria literária aqui do Ocidente. É um livro fininho, pequeno, mas aqui tá todo o alicerce para nossa ficção e para nossa história da literatura. Nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem um tanto heterodoxa, porque eu não vou me ater a falar sobre Aristóteles analisando a tragédia grega, falar sobre a tragédia grega. Também não vou entrar no mérito de analisar o pensamento de Aristóteles, não é nada disso. Então, por favor, me perdoem, colegas da literatura clássica, colegas da filosofia com quem a gente compartilha aqui esse autor. O que eu gostaria de fazer aqui é justamente uma ponte, mostrando como era lá e como isso nos influencia aqui hoje. Aristóteles, quando ele criou a poética, ele tinha a intenção muito clara, que era de mostrar que a tragédia era a melhor forma de poesia mimética. Era a poesia mimética por excelência. Guardem essa expressão que já já a gente volta nela. Quando a gente fala de mundo grego, a gente tem que sempre ter em mente que o pensamento clássico é diferente do nosso pensamento pós-modernista. Em que sentido? Hoje, para um teórico, para um estudioso, fazer um trabalho como o que Aristóteles fez aqui, dizendo que determinada forma literária é a melhor forma, ele faria um grande disclaimer no começo. Na minha opinião, a partir da minha realidade, segundo os meus estudos, eu considero que para os gregos não. Eles tinham esse amor enorme pelo conhecimento, de forma que eles iam cavar até chegar no que fosse inerentemente verdadeiro. Então, quando Aristóteles enaltece a tragédia como a melhor forma de poesia mimética, ele não está dando simplesmente a opinião dele, ele está sendo categórico. Não que ele não fosse apreciar um argumento contrário, não, na verdade isso era até bem-vindo. Esse é um ponto que eu acho que a gente perdeu de qualidade nos nossos debates, nas nossas discussões. Não é questão de ser inflexível, mas a partir do momento em que toda opinião é válida, faça ela sentido ou não, seja ela embasada ou não, nenhuma opinião é válida. Tô devagando, gente, vamos voltar pra cá. A poética é dividida em seções e essas seções podem ser divididas em 5 partes para análise. A primeira parte, que vai das seções de 1 a 5, é uma introdução à poética. A seção 6 traz a definição de tragédia. Das seções 7 a 18, Aristóteles traz a composição da tragédia. Das seções 19 a 25 vem a teoria e elocução poética, uma coisa ali mais fonológica, vai falar de ritmo, vai falar de linguagem. E por fim, na seção 26 vem a conclusão. Para esse vídeo, eu quero focar nessa terceira parte, que é a que fala sobre a composição da tragédia, que é onde a gente vai ver que muita coisa ainda é utilizada. Um dos conceitos-chave na poética é o conceito de mimesis. Alguns falam mimese, já ouvi os dois. A palavra mimesis tem um campo semântico que envolve ali imitação, representação. E Aristóteles fala, o ser humano, ele é imitador por natureza. Nós aprendemos imitando e a gente continua imitando toda a nossa vida. E dessa forma, a nossa arte também é imitativa. Daí que ele vai desenvolver o conceito de verossimilhança. Mais tarde, vão desenvolver o conceito de suspensão de credulidade, suspensão de descrença. Essa imitação, a mimes poética, ela pode ser melhor ou pior que a realidade. Abrindo o leque para pensar a ficção como um todo, como eu disse que ia fazer, trazendo para hoje, um quadrinho de super-herói é uma mímese melhorada. Você tem ali pessoas que poderiam ser gente como a gente, mas que elas têm poderes, elas têm algo a mais.
Não é à toa que tem tanto trabalho que traça a origem dos super-heróis de hoje aos heróis das epopeias greco-romanas. Uma distopia, por outro lado, seria uma realidade piorada, né? E aí Aristóteles vai traçar um esquema muito simples de como se escrever uma tragédia. Lembrando que na Grécia Antiga existiam concursos de tragédias, concursos de comédia. Então isso aqui é bem tutorial. E aí ele fala, né, que a narrativa ela vai seguir o seguinte passo a passo. Você tem a mimes de uma ação, que é feita por um personagem. O personagem vai fazer alguma coisa. E esse personagem vai ser bem ou mal sucedido nisso que ele fez. Se é uma tragédia, ele vai ser mal sucedido. Tipo, muito mal sucedido. O enredo pode ter duas formas. Ele pode ser simples ou ele pode ser complexo. Um enredo simples, ele é aquele que é episódico. Onde a gente vai ver isso hoje? Pois é, naquela série de TV que é feita de casos da semana. Você tem um fio condutor assim muito tênue, mas liga a TV, tá passando, você assiste, não faz diferença nenhuma se você não sabe o nome de nenhum personagem. A história tá fechadinha ali, tá bacana. Mas Aristóteles não gosta muito disso não, viu? Ele prefere um negócio assim mais encorpado, né? Que são os enredos complexos. Que ele diz que são aquelas narrativas que são construídas a partir do próprio enredo. Tudo que importa tá na narrativa e ela precisa ter começo, meio e fim. Parece óbvio falar isso hoje. Outro elemento que Aristóteles capta lá na tragédia, que a gente usa até hoje, é a catarse. A catarse é aquele momento, no final da história, em que você não sabe o que dizer, apenas sentir. Eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo sobre enredo, na série de teoria literária, eu vou deixar o link. E para usar um conceito mais teórico, mais acadêmico, mais perna longa de batom, a catarse é a purificação de sentimentos. Você passa por uma transformação junto com os personagens. Mas já que a poética, como eu falei, é um tutorial, Aristóteles vai te dar o passo a passo de como alcançar a catarse. Primeira coisa que você tem que ter é uma reviravolta. E a gente não cansa de falar sobre plot twist na internet. Você já agradeceu Aristóteles hoje? O conceito de reviravolta é simples. A história estava seguindo um caminho até que de repente ela não está mais. Mas como são essas mudanças de caminho? Para Aristóteles, é por meio de um reconhecimento. Que seriam esses reconhecimentos? Aristóteles dá 4 tipos. O primeiro deles é por meio de signos. Um símbolo que é do personagem ou que é levado pelo personagem, inatos ou portados é a expressão que ele usa. O exemplo básico é a cicatriz do Ulisses, do Odisseu, da Odisseia. Quando ele volta pra Ítaca e ele chega lá disfarçado, ele vai tomar um banho e aí a ama vê uma cicatriz que ele tem no pé. Um exemplo recente que também envolve cicatriz é no Como Treinar Seu Dragão 2. Soluço tem uma cicatriz no queixo que leva a um reconhecimento, que gera uma reviravolta logo ali na primeira metade do filme. Não vou entrar em detalhes, porque se você ainda não assistiu Como Treinar Seu Dragão, para tudo, vai assistir o que você está fazendo com a sua vida. É simplesmente uma das melhores animações dos últimos tempos. E olha que eu levo a animação muito a sério. Ok, um segundo tipo de reconhecimento é aquele que é produzido pelo próprio poeta no texto. Aristóteles odeia esse tipo. Eu super entendo, porque é muito fácil o narrador te contar as coisas. Não queria falar isso, mas o Guim, Victor Hugo, é desses. Porque quando o Javert entra disfarçado nas barricadas, o Gavroche reconhece. Só que o narrador conta pra gente antes de ter a discussão ali, antes do Javert ser desmascarado. O terceiro tipo de reconhecimento, que leva a uma reviravolta, é o que acontece em função de uma lembrança, de uma memória, quando o personagem se depara com alguma coisa específica. Já que a gente tá nesse clima de animação, vamos dar outro exemplo com animação? Enrolados. Gente, a galera da literatura clássica deve estar querendo me matar, porque eu não tô citando tragédia nenhuma. Porque se vocês quiserem exemplos de tragédia, vocês vão ler a poética. Vocês vão ter os exemplos aqui. Quando a Rapunzel vê a coroa e aí ela
compara com a florzinha no teto, e aí ela lembra de quando ela era um bebê recém-nascido. Isso não faz sentido algum. De repente, bum, eu sou a princesa perdida. Anastácia é mais ou menos a mesma coisa também, não é? O quarto e último tipo de reconhecimento, que é o favorito do Aristóteles, é aquele que se origina a partir do raciocínio. Silogismo. Basicamente o personagem tem que pensar um bocado para aquilo fazer sentido, e aí aos poucos as coisas vão se encaixando. É o caso do Édipo, né? Ele não recebe a informação de que ele matou o pai e casou com a mãe. Ele descobre que o Laios era o pai dele. Aí ele mesmo liga os pontos. Opa, Laios é aquele cara que eu matei, ele teve um filho com a Jocasta. Esse filho sou eu, mas quando eu matei Laios, eu casei com a Jocasta, então eu tô casada com a minha mãe e deu no que deu. Depois da reviravolta vem a comoção, a nossa reação a ela. E Aristóteles dá 3 tipos de graus variados de reação. Um deles é quando os personagens sabiam o que estavam fazendo e eles fazem do mesmo jeito. Existe um exemplo disso nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu não vou citar porque eu não vou dar o gostinho pra vocês do bingo Theon Greyjoy. Discutam vocês aí. O segundo tipo de comoção, e é o favorito de Aristóteles, dá pra perceber por quê? Porque é o que acontece em Édipo e basicamente Aristóteles está usando o Édipo como estudo de caso, é aquele em que só depois os personagens se dão conta do grau de parentesco. Como eu falei, é o exemplo do Édipo, mas também é o exemplo de Capitão América e o Soldado Invernal, que inclusive fiquei sabendo que perdeu o posto de melhor filme da Marvel pra Pantera Negra, que eu ainda não assisti. Aquela cena ali, no meio da rua, é basicamente isso. Na verdade, você tem ali a reviravolta, o reconhecimento e a catarse, tudo ali no espaço de 3 segundos. E é interessante que isso acontece na metade da história e não no final, como é de costume. Por muito tempo, a reviravolta só acontecia no final. Um terceiro e último tipo de comoção é aquele em que, quando o personagem se dá conta do que ele está fazendo, não tem mais o que fazer, já era. Eu juro pra vocês que o primeiro exemplo que me veio à cabeça quando eu li isso foi Star Wars, sendo que eu não entendo nada de Star Wars. Mas até onde eu saiba, e eu posso estar falando uma grande besteira, desconsiderem se for o caso, quando o Darth Vader conta pro Luke que é o pai dele, já era. Não tem muito o que fazer depois, certo? E é uma grande reviravolta. Hoje, nem tanto, porque todo mundo já sabe. Até eu que não entendo nada de Star Wars. Basicamente, se nós somos viciados em reviravoltas e temos medo de spoilers, culpemos as tragédias gregas. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado desconexo, porque a minha intenção era criar um comentário coeso em torno dessa ideia de mostrar as influências da poética, as influências da poesia mimética grega para nossa literatura hoje, para nossa ficção hoje. Talvez vocês já tenham escutado por aí gente falando: pra que estudar poética, pra que estudar Aristóteles? Já passou, esse barco já foi. Gente, não, conheçam e respeitem a nossa herança cultural, ok? Você não precisa se tornar especialista em literatura clássica, especialista em mundo grego, caso você não queira. Até mesmo para você mostrar como as coisas mudaram, porque, claro, eu mostrei muitas semelhanças, mas também tem muita coisa que já não é mais a mesma. Você precisa conhecer a origem. E joinha para você que começar a viajar aí com a ideia de Aristóteles fazendo vídeo resenha. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!